Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Denis e hoje a gente vai estudar sobre força resultante. A gente vai conhecer o que é ela, qual a sua aplicação e como a gente pode calcular ela. Então, a força resultante nada mais é do que uma soma vetorial de todas as forças aplicadas em um determinado corpo. Então, dessa forma, nós podemos substituir todas as forças por uma força única. Então, imagina aqui, por exemplo, nesse caso. Eu vou ter uma força para cima e uma força para a direita. Então, com a força resultante, eu vou conseguir representar essas duas forças como se fosse uma força só. Isso também pode ser feito quando eu tenho mais forças, tá? Quando eu tenho 3, 4, 5 forças independentes, eu vou conseguir representar tudo em uma força só. Então, eu separei a explicação em três casos. O primeiro caso, em que as forças estão aplicadas na mesma direção, como é esse caso aqui, ó, ambos estão na horizontal. Então, nós vamos ter um segundo caso, que é quando nós temos forças perpendiculares entre si, ou seja, um para a direita e outro para cima, elas estão em um ângulo de 90 graus. E um terceiro caso, que é quando a gente tem as forças inclinadas entre si. Por exemplo, essa força aqui está inclinada e essa força aqui também está inclinada. Então, eu separei no terceiro caso. Então, a gente vai ver caso a caso como que a gente calcula essa força resultante. Então, vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso, que seria esse mais simples, que é quando a gente tem todas as forças na mesma direção, a gente só tem que considerar duas regrinhas, que é o seguinte: se as forças estiverem em sentidos opostos, elas vão se anular, elas vão se subtrair. E se elas estiverem no mesmo sentido, elas vão se somar. Então, imagina, por exemplo, que um cabo de guerra, se tem uma pessoa puxando para um lado e outra para outro, então a gente vai ter um equilíbrio ali, a gente vai ter uma subtração das forças, uma querendo anular a outra. Então a gente vai subtrair quando a gente tem sentidos opostos. E se tiver no mesmo sentido, a gente vai somar. Então vamos fazer esses exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ter 4 para a direita e 3 para a esquerda. Então, a força resultante seria 4 menos 3, que daria 1 newton. Então, prevalece sempre o valor da força maior. Então, nesse caso, como 4 era maior do que 3, a força resultante vai ser 1 newton para a direita, porque a força maior estava para a direita. Aqui nesse segundo exemplo, já seria uma soma, porque ambos estão para o mesmo sentido. Seria 3 mais 4, que daria 7 newtons para a esquerda. Ok? Então, se elas estão na mesma direção, eu posso somar ou subtrair somente. Então, vamos para o segundo caso. O segundo caso é esse em que a gente tem ângulos de 90 graus entre si. Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, certo? Então, imagina como se fosse um triângulo, por exemplo, que aqui a gente vai ter uma horizontal, que vai ser 3, por exemplo, e aqui a gente vai ter uma na vertical. Então, é como se eu estivesse encontrando essa força aqui, nessa diagonal. Eu vou ter uma força para a direita e uma força para cima. Eu vou poder fazer isso utilizando o teorema de Pitágoras, que o teorema de Pitágoras serve para determinar a hipotenusa, aqui, o valor dessa força maior. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu sei o quê? Que essa força resultante ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, sempre que eu tiver forças perpendiculares entre si, eu vou poder fazer dessa forma aqui, que a força resultante vai ser raiz da primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado. Então, vamos lá. 3 ao quadrado vai dar 9 e 4 ao quadrado vai dar 16. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 é 5 newtons. Nesse caso, vai ser tanto para a direita quanto para cima. Vai ser nessa diagonal. Uma diagonal assim, Beleza? Então, segundo caso resolvido, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, que é um pouco mais complexo, a gente vai ter duas forças inclinadas. Então, a gente pode utilizar
a lei dos cossenos, tá? Existe uma outra forma também, que é pelo método da decomposição de forças, porém a gente vai ver isso em uma outra aula porque ela é mais utilizada nos cursos técnicos e nas engenharias, tá? Então vamos ver somente nessa aula a lei dos cossenos e na próxima aula a gente aprofunda para muitos casos envolvendo muitas forças inclinadas. Então a lei dos cossenos ela vai ser essa fórmula aqui, ó. A primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado mais duas vezes a primeira vezes a segunda vezes o cosseno do ângulo que está entre as forças. Então eu vou precisar descobrir qual que é o ângulo entre as forças aqui, certo? Então, vamos lá. Se eu sei que aqui eu tenho 50 graus e aqui eu tenho 70, isso aqui tudo deveria ser 180 graus, certo? Vou fechar aqui esse círculo. Então, 50 mais 70 vai dar 120. Então, vai faltar 60 graus para os 180. Então, eu sei que esse ângulo entre as forças é 60 graus. Então, basta substituir na fórmula aqui agora. Ó. Eu troco a primeira força por 3, a segunda por 4 e o ângulo entre as forças pelo alfa aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado, que é a primeira força, 4 ao quadrado da segunda, mais 2 vezes 3, troquei aqui, ó, vezes 4 vezes o cosseno de 60. Então, eu vou fazer por partes. 3 ao quadrado vai dar o quê? 9. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, dá 16. E esse último trecho aqui, ó, é assim, é 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Então, o cosseno de 60 é metade. Então, 24 vezes a metade dá 12. Então, eu troquei aqui o 3 ao quadrado por 9, o 4 ao quadrado por 16, isso aqui tudo por 12. Se você não lembra o cosseno de 60, nós temos uma aula aqui no nosso canal ensinando vocês a decorarem o seno, a tangente e o cosseno de 30, 45 e 60 graus. Então vejam essa aula para relembrar esses valores. Então vamos lá. 9 mais 16 dá 25, mais 12, 37. Então a resposta seria raiz de 37. Então, foi apresentado todas as formas da gente calcular a força resultante de duas forças, né? Nós temos um método mais complexo, que é o método de decomposição de forças. Nós vamos ver na próxima aula. Porém, essa aula ela é focada mais para os cursos técnicos e as engenharias. Então, se você gostou dessa aula, deixa um joinha, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, até a próxima.